E aí, pessoal, bora dar uma olhada no relatório de agosto de 2025 do Fundo Imobiliário TRBL11. Esse mês foi marcante, hein? O fundo encarou um dos seus maiores desafios dos últimos tempos. Mas a gestão já veio com um plano de ação bem claro. Vamos entender direitinho o que aconteceu e quais são os próximos passos. Olha só nosso roteiro de hoje. A gente começa com os números gerais de agosto para ter uma fotografia do momento. Depois, a gente mergulha de cabeça no grande desafio que apareceu lá em Contagem. Em seguida, vamos ver em detalhes o plano de ação da gestão, a força do restante do portfólio, a saúde financeira do fundo e, para fechar, o que a gente pode esperar para o futuro. Beleza, então. Para começar, vamos direto aos números. Os principais indicadores do fundo nesse mês de agosto. Em agosto, o fundo distribuiu 60 centavos por cota, mantendo o mesmo patamar do mês anterior. E olha, essa estabilidade só foi possível porque a gestão usou resultados que estavam acumulados de uma venda de ativo que aconteceu antes. Foi uma jogada bem estratégica para não deixar o rendimento cair. E esse gráfico aqui deixa bem clara a estratégia da gestão. Eles chamam isso de linearizar as distribuições, ou seja, tentar manter um pagamento mais estável ao longo do semestre. A gente vê que em agosto o valor se manteve, o que traz uma previsibilidade maior para quem investe. E esses 60 centavos, considerando a cotação lá do final de agosto, que era de R$ 62,61, representam um dividend yield anualizado de impressionantes 11,5%. Um número bem expressivo. Agora olhando para o famoso P sobre VP, a relação preço sobre valor patrimonial. O fundo fechou o mês em 0,72. O que isso quer dizer na prática? Que o preço da cota no mercado estava bem abaixo do seu valor patrimonial, que era de R$ 86,55, ou seja, um desconto bem significativo. Ok, agora a gente chega no ponto nevrálgico, o evento mais importante do mês e que explica muita coisa do cenário atual. O grande desafio lá no Centro Logístico de Contagem. Pois é. No dia 18 de agosto saiu o fato relevante: o inquilino, os Correios, devolveram oficialmente as chaves do ativo de Contagem. Isso marcou o fim de um contrato de locação super importante e, claro, o começo de um novo capítulo para esse imóvel. E o impacto disso foi imediato e gigante. Com essa saída, a vacância física total do fundo simplesmente saltou para 31%. Imagina só, um imóvel de mais de 52 mil metros quadrados ficou inteiramente vago. E aqui, pessoal, é super importante entender a diferença. A vacância física é exatamente isso, o espaço físico que está vazio, esses 31% que a gente viu. Já a vacância financeira é o dinheiro, é a receita de aluguel que o fundo deixa de receber por causa desse espaço vago. E é essa vacância financeira que agora bate direto no resultado mensal do fundo. Bom, com um problemão desses na mão, a gestão tinha que se mexer, né? E a resposta foi rápida, foi bem estruturada. Vamos ver agora como eles estão planejando virar esse jogo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a gestão respondeu com uma estratégia que tem 3 pilares bem definidos para colocar esse ativo para gerar renda de novo o mais rápido possível. O plano se apoia em 3 frentes muito sólidas. Primeiro, uma ação comercial agressiva para já começar a oferecer o imóvel para o mercado, com a possibilidade de dividir o galpão em até 4 partes para atrair mais interessados. Segundo, uma ação jurídica firme para cobrar na justiça a multa e os aluguéis que os Correios devem. E terceiro, uma ação financeira proativa para reestruturar a dívida ligada a esse imóvel sem aumentar os custos para o fundo. Bem completo o plano, né? Beleza. A gente falou bastante de Contagem, que é o problema do momento. Mas e o resto do fundo? O fundo não é só esse imóvel? Vamos dar uma olhada agora na base do portfólio para ver como o resto da estrutura se sustenta. Então, se a gente olhar para a receita que já está contratada, o dinheiro que continua pingando todo mês, ela permanece bem diversificada. O Complexo One Park, lá em São Paulo, é o carro-chefe, claro, respondendo por quase 60%. Mas veja que tem outros ativos com participações relevantes, o que dá um baita equilíbrio profundo. E do lado dos inquilinos, a história é a mesma. Uma base forte e diversificada. A gente está falando de empresas como Braskem, Ambev. São nomes de peso, gigantes do mercado, o que dá muito mais segurança para os contratos de aluguel. Agora, atenção nesse slide, porque ele é chave. Ele mostra quando os contratos de aluguel vão vencer. E olha que interessante, não tem nenhum contrato relevante vencendo até 2027. E a maior parte, 43%, só vence lá para 2030 ou depois. Isso, junto com um prazo médio ponderado dos contratos de mais de 5 anos, dá uma previsibilidade de receita gigante para o fundo.
Certo, o portfólio que gera receita é sólido, mas a pergunta que fica é: o fundo tem fôlego financeiro, tem caixa para atravessar esse período mais turbulento? Vamos analisar a saúde financeira dele agora. Olhando para o resultado de agosto, a gente vê que a receita de locação foi de 3,3 milhões de reais. Depois de todas as despesas, o resultado em caixa foi de 2,33 milhões. Só que o fundo distribuiu 4,64 milhões. Como? Exatamente, usando parte daquele resultado acumulado para conseguir manter o dividendo em 60 centavos. E o ponto crucial é este: os indicadores financeiros mostram que o fundo tem, sim, uma posição bem saudável para enfrentar esse desafio. A dívida sobre o patrimônio líquido está abaixo de 20%, um nível considerado conservador, e o fundo tem mais de 4 vezes o valor em ativos do que em passivos totais. Isso dá muita segurança. A dívida principal do fundo é uma operação de CRI, mas já existe um novo plano de amortização que vai reduzir o saldo em mais de 35 milhões nos próximos 12 meses. E, além disso, o fundo mantém uma posição de caixa bem sólida, com quase 57 milhões de reais. Isso dá um belo fôlego para operar e para executar o plano em Contagem sem sufoco. Ufa! Depois de ver tudo isso, vamos agora juntar as peças do quebra-cabeça e traçar um panorama sobre as perspectivas e o que esperar do TRBL11 daqui para frente. Resumindo a ópera, temos o seguinte: de um lado da balança, pontos bem positivos. Uma gestão que foi proativa e já mostrou um plano claro. Um portfólio que, tirando Contagem, é bem diversificado e estável. Uma posição financeira saudável. E, claro, o potencial de ganho com a ação judicial. Do outro lado, os pontos de atenção são a vacância alta no curto prazo, o impacto disso no resultado recorrente e a incerteza de quanto tempo vai levar para achar um novo inquilino. E, para fechar, um dado da própria gestão, eles projetam um resultado potencial de até R$ 1,08 por cota lá em 2026. Isso no cenário em que o imóvel de Contagem seja totalmente alugado. E isso nos deixa com a grande questão para o futuro, né? Será que essa estratégia, com essas 3 frentes de ação, vai ser mesmo suficiente para destravar todo o valor que o fundo parece ter? Fica aí a reflexão.